Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática. E esse é o programa Palavras de Vida Eterna, que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas. E nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva o nosso planeta tão amado, em paz, em luz e em muito amor. E que esta paz, este amor e esta luz do Mestre amado envolva cada coração e cada lar. Que haja paz no mundo, a paz do Cristo, que haja paz nos corações e nos lares. Então, nós vamos fazer a prece inicial e dar início às nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, Deus nosso Pai, de amor e bondade infinitos, aqui nos encontramos para mais uma singela reflexão nesta noite, em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Rogamos a tua inspiração, a tua presença em nossos corações, para que nós possamos ser fiéis instrumentos de trabalho e de divulgação dos teus ensinamentos. Abençoa, Jesus, o nosso esforço. Abençoa este canal e abençoa todos os nossos irmãos em humanidade, aqueles que sofrem dores físicas ou dores morais, mas principalmente, Senhor, aqueles que fazem sofrer, que ainda se comprazem no mal, que não despertaram para o teu amor, para a tua mensagem, que eles possam refazer os seus caminhos e te buscarem, Jesus. E pedimos também que envolva os nossos irmãos desencarnados, que sofrem nas trevas, no umbral, no vale dos suicidas, que eles sejam amparados e socorridos por ti. E é em teu nome, Jesus, que nós iniciamos as nossas reflexões desta noite. Que assim possa ser. Hoje nós vamos comentar uma mensagem do espírito Teresa de Brito, que está neste livro Vereda Familiar, psicografia de José Raul Teixeira. Esse meu livro é muito antigo, mas muito antigo. A capa não é mais essa, né? Mas é um belo livro. O espírito Teresa de Brito foi mãe de 11 filhos. Ela ficou viúva quando ela estava com 39 anos e sofreu muito, fez muitos sacrifícios para criar os filhos e conduzir essa família enorme, formada por 8 filhos, porque 3 desses filhos já haviam desencarnado. Um vitimado pela sífilis, e outros 2 que eram gêmeos pelo pêfego foliáceo, também conhecido como fogo selvagem. Essa doença do pêfego é muito triste. São espíritos que, em encarnações passadas, suicidaram, colocando fogo no próprio corpo. E há um hospital em Uberaba que cuida dessas pessoas com esse problema do fogo selvagem. E é um sofrimento muito grande. E a dona Conceição, que era uma senhora que cuidou a vida inteira
desses pacientes desse hospital lá em Uberaba, apoiada por Chico Xavier, ela fez um trabalho belíssimo, ela retornou há pouco tempo para a pátria espiritual, né? Ela fez um belíssimo trabalho. Mas o sofrimento, né, burilou muito a dona Teresa. Mais tarde, ela perdeu mais 3 filhos, quer dizer, dos 11, 6 desencarnaram. E nesses momentos de grandes dores, Teresa costumava bendizer o nome de Jesus com muito respeito, crendo-se favorecida pela misericórdia divina que lhe permitia esses testemunhos como provações necessárias para o resgate das suas faltas do passado. E ela sempre teve uma conduta muito correta, não é? E ajudava muitas pessoas que a buscavam, batiam à sua porta pedindo ajuda, e ela distribuía as poucas migalhas que ela possuía para o seu sustento diário, e ela dividia com aqueles que tinham menos do que ela, né? Eram mais necessitados. Depois ela conheceu o Espiritismo, que nessa época ela não era espírita, ela era católica, né? O marido era espírita e ela ouvia o marido comentar sobre o doutor Bezerra e do atendimento, né, que o doutor Bezerra fazia aos doentes necessitados de ajuda. E ela sofria com um tumor na coxa, do tamanho de aproximado assim de um ovo de galinha. E ocorreu a ela a ideia de pedir ajuda ao doutor Bezerra de Menezes, porque as dificuldades financeiras, os recursos limitados da medicina naquela época, ela não tinha esperanças, né, de conseguir. E o tempo seguiu o seu curso. E, numa noite, a cirurgia espiritual foi feita pelo doutor Bezerra de Menezes. E ali ficou aquele, aquela marca, aquela concavidade, né, onde estava o tumor. E a dona Teresa ficou muito grata ao doutor Bezerra. E quando ela desencarnou, né, com 76 anos, né, ela, em 1976, ela desencarnou. Do mundo dos espíritos, ela iniciou um trabalho de escrever aos corações humanos, valendo-se das ricas experiências que ela vivenciou aqui na Terra. É uma bela história, é um espírito muito querido aos nossos corações. E eu sempre digo às mães, né, peçam a dona Teresa para ajudar, né, aliviar a dor das mães que perdem um filho. Ela perdeu 6 dos 11. Não é fácil, né? Doutor Bezerra também perdeu muitos filhos. Então, é uma dor muito grande. Conforme uma mãe disse, né? É uma dor que não tem nome, de tanto que dói, né? E ela, nesse livro Vereda Familiar, ela escreveu, ela ditou para Raul Teixeira uma mensagem cujo título é Exercícios de Paz no Lar. E nós vamos comentar essa mensagem. Ela disse que nós, né,
que somos espíritas, que trabalhamos, né, nas áreas espíritas e somos esclarecidos com as lições abençoadas da doutrina espírita, nós sabemos da grandeza, da importância da estrutura familiar. A família é a primeira escola. A família é o núcleo primeiro, onde nós nos educamos, onde nós temos oportunidade de resgate de débitos passados, de crescimento, e muitas também de convivências amorosas com espíritos que nós amamos. Então, no grupo familiar, nós encontramos grupos de almas, de espíritos, vinculados aos nossos grandes enganos, né? E as nossas poucas virtudes. Então, junto com esses espíritos, nós temos oportunidade de aprender na convivência diária as disciplinas, né, que são necessárias para o exercício da nossa própria paz. Então, ela dá várias sugestões. Ela diz assim: evite tornar-se elemento despótico no lar, como se todos lhe devessem obrigações de subalternidade, tendo que dobrar-se aos seus caprichos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós encontramos uma mensagem a respeito desse assunto, no item 4 do capítulo 5, que ele diz assim: ele vai dizer assim, que existem muitos tiranos domésticos, muitos homens, muitas mulheres. Não é no capítulo 5, não, perdi aqui. É no capítulo 5 que nós vamos encontrar essa fala desses tiranos domésticos que dizem: aqui mando eu e quero ser respeitado. E Kardec diz que ele se esquece de dizer: e como sou detestado, né? Porque são verdadeiros tiranos. Outra coisa, não busque agredir busque não agredir com palavras ferinas ou com silêncios gelados aqueles que se põem à sua volta na luta doméstica. Quantas famílias que vivem o dia a dia num verdadeiro duelo verbal, com palavras chulas, com palavras de baixo calão, um ofendendo ao outro, numa guerra doméstica terrível, desestruturando o lar, fazendo do lar um verdadeiro tormento para aqueles que ali convivem. E ela vai falar aqui das palavras ferinas. Gente, a palavra, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós dizemos, porque a palavra vai carregada de vibrações. Essas vibrações, quando são ferinas, quando são vibrações de raiva, de revolta, de ódio, elas matam a esperança do outro, matam
a alegria do outro. É muito triste. E não só a palavra falada, mas o pensamento. Porque o pensamento, quando você pensa, não fala, mas pensa, aquele pensamento atinge a pessoa. E ela fala dos silêncios gelados. A gente ouve as pessoas dizendo que passam por ambientes, por situações, melhor dizendo, de indiferença no lar. E essas pessoas dizem que é pior do que a agressão, é essa indiferença. Às vezes a gente ouve contar, né, casais que ficam 10, 15, 20 anos morando sob o mesmo teto e não se falam. Falam através dos filhos, fala com sua mãe tal coisa assim, assim. Ou a mãe fala com seu pai tal coisa assim, assim. Isso é muito triste. Precisa ser repensado essa situação, que às vezes é melhor cada um seguir o seu caminho. Não é o ideal, mas é melhor do que ficar esse ambiente tóxico, esse ambiente de guerra, de ódio, dessas vibrações terríveis que adoecem aqueles que estão ali, atingem as crianças, intoxicam todos com esses fluidos deletérios, né, que tanto mal fazem à saúde. Ela fala também que é necessário a humildade, a generosidade diante da luz do Evangelho, que indica o rumo a seguir para cada um de nós. E ela diz assim: fuja do esnobismo intelectual com a exibição vazia, sem propósito, como forma de se autoprojetar, humilhando os que estão sob sua custódia ou participando do seu cotidiano. Quantos casais que a gente vê, um humilhando o outro. Tinha aquele quadro antigo, humorístico, cala a boca, Ofélia, né? Que não deixava tudo que a pessoa falava, tá certo que aquilo ali era assim, falava muita coisa errada, mas respeita o outro, não é? E não debocha, não diga com o que a Teresa fala, exibição vazia, mostrando eu sei mais, tudo que você fala, você não sabe disso. Eu já ouvi, a gente ouve, né, no atendimento fraterno, no centro, a pessoa diz que tudo que ela falava, o marido falava, perdeu uma ótima oportunidade de ficar calada. Ela não poderia, não tinha direito de falar nada, porque era tudo motivo de deboche, né? Que ele é que era o dono da verdade, ele é que sabia tudo, que humilhava. E a gente tem que ter cuidado com isso no Evangelho no Lar, que às vezes cai, você abre uma lição do Evangelho e cai lá determinado assunto e alguém fala, viu, fulano, isso aqui é para você, ó, tudo para você. A gente tem que ter cuidado com isso também, porque desanima o outro. Eu já presenciei casais que não participam, um dos deles, ou o filho, ou a esposa, ou o marido, não participam mais, não querem mais saber de evangelho no lar por conta desses comentários infelizes. E a dona Teresa fala: dedique-se ao cultivo da disciplina, para não usar gritos, expressões de violência. Quando você tem um familiar rebelde, ou quando ele pensa diferente de você, tem opiniões diferentes, não grite. Dê tempo para que ele repense aquela situação,
né? E ele vai descobrir um dia que ele poderia ter visto aquele problema ou aquele raciocínio de uma outra forma. Então, respeite o degrau evolutivo de cada um. Uns estão no jardim de infância, outros já têm PhD, né, de aprendizado, de conhecimento. Então, respeite, não tente impor a sua opinião. Eu é que estou certo, não é? Quantas pessoas que a gente vê mulheres, né, que fazem a vontade do marido irrestritamente. Já vi casos assim. Aqui em casa não se come quiabo, por exemplo, porque o marido detesta. Ele que não coma, não é isso? Não, mas aí toda a família é castigada por causa do capricho daquela pessoa, né, que quer se impor como autoridade maior no lar, esquecidos de que nós todos somos irmãos, que nós estamos todos no mesmo barco. O mestre é Jesus, nós somos aprendizes. Uma outra, um outro conselho, vamos chamar de conselho, orientação que a dona Teresa nos traz é: aprenda a dialogar para solucionar problemas, conversando equilibradamente para o bem geral. Quem grita perde a razão, né? Os tiranos gritavam, né? Faziam discursos inflamados para dominar. E você vê os filmes de Charlie Chaplin, eram filmes mudos que tocavam o nosso coração com uma mensagem linda de amor. Jesus falava com bondade, com serenidade, nunca elevava a voz e tocava o nosso coração. Então, não tem necessidade de gritar. O grito de cólera leva consigo muitas vibrações pesadas, terríveis, que desencadeiam outros problemas. Faça o possível para não cobrar a afeição dos amores ou reclamar consideração. Então, quando a gente ama, o amor não pede nada em troca. Ele ama porque ele ama, porque ele já entendeu que precisa amar para a felicidade, para a paz daquela pessoa que ama. O amor não exige nada, não pede nada, ele ama. E às vezes a gente vê mães falando assim: você é muito ingrato. Eu perdi noites de sono quando você estava doente. Eu me sacrifiquei. Deixei de fazer as coisas para mim, para pagar um colégio para você. Quantas cobranças, às vezes, a gente vê dos pais. E isso é doloroso. Porque se você faz por amor, não tem preço. Não é? Tem preço as noites que uma mãe passa acordada na beira da cama de um filho que está com febre. Tem preço as renúncias de pai e mãe para com aquele filho? Não tem preço, gente. Então, nós não temos que cobrar, que reclamar consideração. Nós precisamos agradecer as coisas mínimas. Palavras como obrigado, dá licença, faz favor, precisam ser diárias, costumeiras, habituais no nosso dia a dia.
E ela diz assim: aprenda a ser gentil com os entes queridos e com os auxiliares domésticos, presenteando a todos com a sua alegria natural, com a sua fraternidade, sem hipocrisia. Alguém disse que nós deveríamos tratar os nossos entes queridos como nós tratamos as visitas. E é verdade. Quando a visita, você vai receber um amigo, não é? Você fica cheio de alegria, coloca a toalha linda na mesa, faz uma mesa bonita, faz comidas e sobremesas e coisas que aquela pessoa vai ficar feliz. Vamos tratar os nossos familiares assim, né? Como nós tratamos as visitas. E a dona Teresa diz que no lar nós mostramos o que nós somos. Não tem máscara dentro de casa. O seu Isaltino Silveira, que era um trabalhador aqui de Juiz de Fora, há muitos anos já na parte espiritual, o seu Isaltino sempre dizia que nós temos 3 caras: a cara de casa, a cara do centro espírita e a cara do trabalho. Mas que nós vamos levar para o mundo espiritual a cara da nossa casa, do nosso lar. Porque ali você não consegue colocar uma máscara e ser diferente do que você realmente é, né? Então, nós temos que pensar nisso. E a dona Teresa diz que nós não podemos esquecer que os outros, todos aqueles que convivem conosco, não têm que suportar os nossos impulsos negativos ou sua desastrada invigilância, só porque eles convivem conosco. Então, depende de cada um de nós. Você acordar de manhã, encontrar com um ente querido: oi, meu amor, bom dia. Não custa ser gentil, não é? Não custa. Fala, pega isso ali para mim, faz favor. Obrigada. Ensinar as crianças desde cedo. Tinha uma assistida há muitos anos no centro que ela reclamava do marido, que ela acordava, ela era assim muito alegre, sabe? Apesar das lutas, das dificuldades que ela passava, mas ela era uma pessoa espontânea e alegre. Então ela falava assim: eu acordo de manhã e falo com meu marido, bom dia. Aí ela usava a expressão assim, ele rosna para mim. Ah, bom dia por quê? Não tem motivo para ter bom dia. E danava de falar um monte de coisa desagradável. Aí ela falava, eu ando tão cansada, e a gente falava com ela, insiste, continua falando bom dia para ele, deixa ele reclamar, mas acorda de manhã, um dia você vai conseguir. E passaram-se meses e meses, um dia ela chegou lá toda feliz, que ela insistiu tanto no bom dia alegre, que ele finalmente falava bom dia, sem reclamar e sem ficar perguntando bom dia para quê, não tem motivo, né? Então, é a insistência. Gente, a paciência tem muita força. A paciência tem mais força do que a força. Então, vamos ter paciência. Deus tem maior paciência conosco. Nós estamos aí hoje ainda, não conseguimos seguir o primeiro mandamento de amar a Deus e ao próximo. E Ele está esperando. Jesus está nos esperando há mais de 2000 anos. Por que nós temos que ficar
impaciente com o outro e desistir do outro. Deus não desiste de nós. Então, vamos aproveitar as oportunidades, lembrando que ninguém cai de paraquedas na nossa família. Nós aceitamos um planejamento no mundo espiritual antes de reencarnar, aceitando aquelas pessoas como fazendo parte da nossa família terrena, para que nós aprendêssemos a nos amar para um dia construirmos a família espiritual. Às vezes a pessoa fala assim, se eu tivesse que escolher uma família, eu jamais ia escolher essa na qual eu nasci. Eu não queria uma família dessa. Você pode não querer, mas é a família que você necessita nesse momento para o seu crescimento, para o aprendizado, para o reajuste, para aprender a amar. Nós precisamos aprender a amar. E a dona Teresa encerra a mensagem dizendo: trabalhando com discernimento, beneficiando-se com o devotamento ao bem seu e de todos. Você conseguirá, com o passar do tempo, a conquista da paz do lar, por meio dos perseverantes e nobres exercícios que se lhe custarão disciplina e atenção permanentes, também propiciarão alegria e renovação imorredouras, a acompanharem seus passos no rumo de Deus, para a plenitude da sua legítima paz, com a qual você honrará as bênçãos familiares nas quais se encontra vinculado. Então, vamos bendizer, né, a Deus, agradecer a Ele a oportunidade da nossa família. Não tem nenhuma família que não tenha problema, mas a família mais feliz, mais tranquila, é aquela que juntos, os seus membros, tentam resolver seus problemas através do diálogo. Isso é muito importante. Lembrando da importância do evangelho no lar, da prece de manhã cedo, a hora que você abre os olhos, agradeça a Deus, faça uma prece. Durante o dia, faça prece. À noite, antes de deitar, faça prece, pedindo proteção para a sua noite. Né? Leia mensagens edificantes, livros que te ajudem a construir a sua paz íntima. Né? Cuidado com as conversas, com os filmes que você vê, os ambientes que você frequenta, porque é um conjunto de situações que nós aprendemos a ficar vigilantes, a exercitar para a construção da nossa paz em nossa família. Então, era isso, algumas singelas sugestões da nossa querida Dona Teresa de Brito. Que Jesus a abençoe onde ela se encontra. Então, nós vamos agradecer a Deus a oportunidade desses momentos em que estivemos juntos, nestas reflexões que tanto nos auxiliam em nossa caminhada. Que nós sejamos abençoados por Deus, que nós tenhamos vigilância, força, coragem para fazermos o bem, para amarmos, porque o amor é que nos auxiliará
em todos os momentos da nossa vida. O amor é fundamental na nossa caminhada. Pense naquele familiar que está junto com você, que às vezes você acha, fulano é tão difícil, mas muitas vezes nós é que somos o familiar difícil. Então, que tenhamos humildade para fazer uma viagem para dentro de nós e, no esforço da reforma íntima, de nos tornarmos a cada dia melhores. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos envolva em paz e luz e no seu infinito amor. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.